A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus vos abençoe nessa tarde. Vamos estar orando, dando início aqui à Escola Bíblica Dominical nessa tarde. Vamos estar orando, Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, a qual vamos meditar, meu Deus, nesta palavra, nessa tarde. Pedimos a Tua graça, Pai querido, a Tua revelação, em nome de Jesus. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome de Jesus, né? Hoje nós vamos estar aqui na lição 10, dia 8 de dezembro de 2024. Ela vai ser dia 8, né? Essa vai acontecer amanhã, no dia 8, no dia da Bíblia. E nós vamos falar aqui sobre a promessa da proteção divina. O texto áureo diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós já começamos aqui, né, a promessa de proteção. O Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar nós em todos os nossos caminhos. Então nós estamos debaixo da proteção de Deus. Isso aí já é maravilhoso para o início aqui da nossa aula, ter essa certeza, né? Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Agora tem a condição, né? A condição é: Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis. Então, o importante é guardar os mandamentos do Senhor, é ser fiel à palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, Salmos 91, do 1 ao 8. Efésios 6:10 diz assim: e no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91, versículo 1 ao 8 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espantos noturnos, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Dois textos maravilhosos, né, igreja? Nós vamos aprender muitas coisas importantes aqui, que nós temos que tomar posse, né? Nós sabemos que nesta caminhada nós passamos por muitas lutas, muitas adversidades na vida, e há momentos que nós estamos bem, há momentos que nós estamos passando momentos mais complicados, e a palavra de Deus é muito importante para nós firmarmos a nossa fé cada dia mais. No texto que nós acabamos de ler em Efésios, ele vem falar aqui sobre as armaduras que Deus ele dá para nós, né? Aquilo que Deus entrega para nós lutarmos, e vai falar sobre a fé, sobre a palavra, que é a espada da palavra, né? E nós temos que colocar tudo isso em prática na nossa vida. Não é somente falar, mas também colocar em prática a palavra de Deus. Isso aqui é o mais importante, porque não adianta se o Senhor nos dá as armas, e nós coloca as armas num canto e não usamos ela, o que vai adiantar?
Então ele dá as armas, mas nós temos o quê? Que usar as armas que ele nos entrega, né? Aquilo que ele dá na nossa mão, nós temos que colocar em prática. E no Salmo 91, ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que estar no esconderijo do Altíssimo para acontecer o que está no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então são coisas que é importante nós colocarmos atenção, que nós vamos ter proteção, nós vamos estar seguros, mas se nós estiver na presença de Deus. Só temos segurança na presença de Deus. Então são algo que nós vamos aprender aqui durante essa lição. A apresentação dessa lição, né, os objetivos dessa lição, primeiro tópico, nós vamos conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo tópico, nós vamos ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. No terceiro tópico, nós vamos compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Então, nós vamos estar aprendendo todos esses pontos aqui, importantíssimos, né? Durante essa lição, vai ser uma lição muito boa, de grande ensinamento para nós, e também que vem chamar a nossa atenção, né? Para nós colocar tudo isso em prática na nossa vida, na nossa caminhada. A palavra-chave dessa lição é proteção. Então, nessa tarde, né, nós vamos estar tratando desse tema. O tema é proteção. A introdução diz assim: nesta lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Glorificado é o nome do Senhor. 3 coisas importantes aqui, né, irmãos? Nós vamos estar estudando aí no Efésios e em Salmos 91, né? Olha bem, a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Então, uma primeira coisa que nós aprendemos, nós temos que entender que nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual, nós vivemos numa guerra espiritual. E nós cristãos, nós crentes, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos nos conscientizar disso. Às vezes nós ficamos muito dispersos, porque é algo que nós não estamos vendo, aí nós não atentamos para aquilo. Mas nós que somos espirituais temos que entender que há uma guerra, que há uma peleja. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual, né? Então é algo que nós não estamos vendo, mas que está contra nós, porque, como está escrito lá no Evangelho, né, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai tentar contra nossas vidas enquanto nessa terra nós estivermos, né? E não vai desistir de nós. E é só nós não desistir de Deus que ele nunca vai tocar em nós. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios, uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, porque o Senhor, né, ele está com nós. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Vamos entrar aqui na lição, aqui, no primeiro tópico, e no primeiro subtópico vai falar proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis, né? Então, algo aqui muito importante, olha bem.
há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Não é indiretamente, é diretamente. Porque a partir do momento que nós tomamos a decisão de servir a Jesus, nós estamos do lado de cá. E isso só tem dois lados: tem o lado do maligno e tem o lado do bom, do lado de Deus. Né? E a partir do momento que nós tomamos essa decisão de estar do lado de Deus, então nós já estamos agora entrando numa guerra contra o maligno. Então nós não podemos brincar, irmão. Não é tempo de brincar de ser crente. Temos que ser crente verdadeiramente, porque às vezes nós ficamos desapercebidos, as coisas acontecem e nós não estamos aí preparados porque não buscamos como deveríamos buscar. Portanto, assim, olha bem o que diz. Nesta batalha o diabo é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo, porque nós estamos buscando a nossa salvação e tudo que ele quer é o quê? É tirar a nossa salvação, é tirar nós, porque ele sabe que o que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Então nós temos o quê? Nós temos que entender que nós estamos nessa batalha enquanto aqui na terra tiver. Não acomoda não, irmãos. Ah, eu tenho muitos anos de crente, eu estou há muitos anos na igreja. Não acomoda não. Continua sempre buscando, continua sempre orando, vigiando, né? O texto do Evangelho de Jesus Cristo lá em João, ele convida nós, primeiro, olhai, segundo, vigiai e depois orai. Né? Olha bem, a oração ainda está em terceiro lugar. É tão importante a oração, mas a vigilância é importantíssima. Né? Que às vezes a pessoa ora muito, mas não vigia. Não pode. Então nós temos que vigiar e orar. Primeiro ele fala, olhai, né? Olhar o que está fazendo, olhar por onde está, olhar o que está acontecendo, examinar tudo. Segundo ele fala, agora vigia, fica vigilante. E em terceiro lugar, entra em oração para poder vencer. Aí a palavra fala, para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis, né? E nós vamos ver aqui que são ensinamentos que nós vamos aprender nessa tarde, que Deus entrega nas nossas mãos, coloca diante de nós para nós vencermos todas essas batalhas. Nós vamos observar que no capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, ele vem trazer todos esses ensinamentos. A Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? A Bíblia é maravilhosa. A pessoa se falasse assim, você está numa guerra, mas não desse uma solução para a guerra, mas a palavra de Deus é perfeita. Você está numa guerra, mas eu vou suprir todas as suas necessidades, eu vou colocar tudo que você precisa nas suas mãos. Quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção? Está em Efésios 6, do 12 ao 17. Né? A nossa batalha é espiritual. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então fica aí, esse é o primeiro subtópico, né? Quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção, que nós vamos encontrar agora em Efésios 6, do 12 ao 17. A nossa batalha, ela é espiritual. No segundo subtópico, nós vamos falar aqui os inimigos espirituais em Efésios. Aqui vai fazer uma lista aqui e nós vamos colocar atenção. Em Efésios 6, 10 e 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Que ensinamento maravilhoso nessa lição. Por isso que eu falei com os ouvintes, com você que está ouvindo aí nessa tarde, né, que nós precisamos conhecer, irmãos, e entender. Quando você sabe, né, do que você enfrenta, do perigo que você enfrenta, se torna mais fácil. Por quê? Nós nos preparamos.
nós nos preparamos. E há verdadeiramente, irmãos, uma investida maligna muito grande contra as nossas vidas. Às vezes, muitas coisas começam a não dar certo na nossa vida e nós achamos que é coisa do acaso, é sorte, é azar, né, destino, e sendo que essas coisas nada existem, né? É Deus, ou nós estamos com Deus, ou estamos sem Deus, ou nós estamos vigilantes ou não vigilantes. Então, aqui, essa palavra ela chama a nossa atenção. Há uma guerra verdadeiramente. E olha bem, Paulo aqui ele fez uma lista de tudo esse mal que está contra a nossa vida. E como eu falei no começo da aula, eu volto a frisar novamente, que nós temos que ter uma vigilância, porque é algo que nós não estamos vendo, e às vezes nós achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo, e é nesse momento que nós corremos um risco, nós temos que estar sempre preparados. O que aconteceu com Davi? Né? Davi, ele não foi na guerra, ficou passeando lá no jardim da casa dele, lá no palácio, do jardim do palácio, né? E o que aconteceu? Aconteceu a pior tragédia da vida de Davi. No momento que ele não vigiou, aconteceu a pior tragédia. Então, assim é na nossa vida. Quando nós achamos que está tudo tranquilo, é muito perigoso, porque nós paramos de pensar que há um inimigo, e o inimigo não parou de lutar, irmão. Ele não parou, ele não vai parar. Você pode olhar, às vezes a situação está tudo calmo, está tudo tranquilo, mas pode ficar vigilante, porque ele não parou, ele está só esperando uma brecha, está só esperando um momento para ele atacar nós. E aqui Paulo fez essa lista, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. E é verdadeiramente desse jeito, irmãos. E de vez em quando nós vemos, saiu um irmão aqui, aconteceu isso com um irmão ali, né? E nós estamos aí. Irmãos, é tempo de nós ficarmos vigilantes. Não aconteceu por acaso, não, é porque ele está numa guerra. E numa guerra tem que ter muita vigilância. Numa guerra tem que ter muita vigilância, porque senão o inimigo, ele nos abate. Então, olha bem, olha que nós acabamos de ler aqui, legiões de demônios preparadas, eles estão preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias, olha bem, aleluias, estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Olha, irmãos, é muito sério isso aqui, irmãos. É muito sério. Muitas das vezes nós estamos vendo, às vezes, pessoas brincarem com coisas sérias, e nós também temos que ter vigilância, todos nós estamos nessa guerra, todos nós estamos nessa batalha. Então nós não podemos em momento nenhum descuidar de forma nenhuma, nós podemos nos descuidar, não. Nós temos que ficar muito atento. Vamos aqui para o terceiro subtópico. Que coisa maravilhosa, essa lição está muito boa, muito importante. As armas espirituais do crente. Aqui, olha bem, ele listou antes aqui, tudo aquilo que pode acontecer, né? Mostrando, revelando para nós, isso aqui é uma revelação. Isso é uma revelação. Ele está mostrando para nós tudo que é, como é, o que existe no mundo espiritual que os nossos olhos físicos não alcançam, mas agora ele vai também dar a solução para nós defendermos contra todo esse mal. As armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Uma coisa importante aqui já para nós ir meditando, né? A verdade, nós temos que andar com a verdade. A verdade, porque, irmãos, não adianta a pessoa mentir, falar algo aqui, não tem ninguém vendo, não tem. É uma armadilha. É uma armadilha, né? A mentira não vai longe. Não adianta, não tenta mentir, não tenta enganar. Primeiro porque Deus está vendo todas as coisas. E depois também que ela vai ser revelada. Então, a verdade já é um ponto muito importante, né? A armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. A verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo.
Então, vamos ser verdadeiros em tudo que falamos, ainda que isso traga até prejuízos físicos, muitas das vezes, né, interesses, mas nós temos que olhar para o que é bom, o que é certo, né, e falar sempre a verdade, porque isso aí é muito importante. Segundo, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno, né? Ser justo, irmãos, é algo muito importante. Nós procuramos ser justos, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo muito difícil, né? Mas nós não podemos importar com o que os outros fazem, que falam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos procurar ser justo. Ah, eu fiz porque o outro fez assim, fez comigo, fez. Não, vamos fazer a nossa parte, né? Nós não temos que dar troco, nós não temos que fazer o mal contra o mal, não. Nós temos que ser justos, nós temos que fazer sempre a nossa parte. A preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Então, o que nós temos que fazer? Pregar o evangelho para vencer o diabo. Porque o que ele tem feito? É dominar o mundo. É dominar o mundo. Né? O que ele fez com Jesus lá na tentação no deserto? Né? O que ele fez com Jesus? Ele tentou Jesus. E ele mostrou Jesus as coisas. Falou assim, eu te dou tudo isso aí se você me adorar. Né? E nós sabemos que, infelizmente, muitos nesse mundo não reconheceram Jesus como Salvador. E nós temos o que fazer? Pregar o evangelho. Nós temos que ir para frente, pregar o evangelho, tirar mais e mais pessoas das mãos do inimigo. Esse é o nosso dever como cristão, é o nosso dever como aquele que faz a obra do Senhor. O escudo da fé. Olha bem, o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. É só através da fé que nós vamos vencer. Não importa como o inimigo se levanta, não importa de que forma, de que maneira, mas se nós colocar a nossa fé em ação, em prática, como nós estamos ouvindo aqui nessa tarde, aprender verdadeiramente da palavra de Deus e colocar ela em prática, que é o mais importante, e usar a nossa fé, né? Porque se nós tivermos fé verdadeiramente que Deus está com nós, nós já somos mais do que vencedores. Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Olha bem, isso aqui é muito importante. Quando nós temos essa convicção da salvação em Cristo, nós nos tornamos muito mais fortes. Agora, se nós ficarmos com dúvida, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? É sinal, irmãos, que nós estamos deixando pontos de entrada para o inimigo. Nós temos que entender isso. Tudo que ele quer é dúvida. Tudo que ele quer é colocar dúvida no coração das pessoas. Tudo que ele quer é colocar dúvida no nosso coração. Mas aí quando nós temos a certeza, não, eu estou salvo em Cristo Jesus, então eu estou preparado para ir em frente. É isso que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. A espada do Espírito, uma poderosa, olha bem o que está falando, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. E aí, para terminar, ele diz assim: essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. E aqui, irmãos, nós temos a espada do Espírito, nós temos a palavra de Deus para poder lutar contra o maligno. De nós mesmos nós não somos capazes, de nós mesmos nós não somos nada, mas nós temos a palavra de Deus para lutar contra o maligno. Então temos que ser conhecedor da palavra, praticantes da palavra, para vencermos todo o mal. Vamos aqui para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar a maravilhosa proteção de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A proteção de quem se relaciona com Deus. Então, isso aqui é muito importante, vai guardando aí, né? Para ter uma proteção, precisa ter um relacionamento bom com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com
Ele. Isso aqui eu tenho sempre falado aqui na igreja, falo aqui na rádio também, muito importante, né? Porque às vezes nós lemos lá no, como nós lemos ainda há pouco no versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, mas nós temos que também viver o versículo 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é que está livre dessas coisas. Aquele que está que habita no esconderijo do Altíssimo, esse é que vai receber esse livramento que nós encontramos no versículo 7. Então nós temos que estar, né? O Salmo 91 revela que a proteção divina é para os que relacionam com Deus e andam na sua presença. Tem que ter um bom relacionamento com Deus para ter a proteção de Deus, para poder, nesses momentos de batalhas espirituais que surgem na nossa vida a todo momento, a tentação, o pecado que bate toda hora, né? Nós encontramos tantas coisas que tentam contra a nossa vida, tentam fazer nós pecarmos, mas se nós tivermos uma intimidade com Deus, um bom relacionamento com Deus, nós vamos vencendo tudo na presença de Deus e no poder da oração, como ouvimos ainda há pouco. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Esse é o ponto importante. Ele oferece o descanso, ele oferece a proteção para aquela alma que tem um bom relacionamento com Deus. Então fica aqui um convite para nós. Vamos ter um bom relacionamento com Deus. Como é ter um bom relacionamento com Deus? É lendo a Bíblia, é jejuando, é orando e fazendo a obra do Senhor, né? E ter um relacionamento constante. Relacionamento requer perseverança. Não é um dia só que eu oro muito e no outro eu já não oro. Hoje eu leio bastante a Bíblia, amanhã eu já não leio. Hoje eu escuto uma palavra, depois eu passo uma semana sem ouvir. Não é assim, não. Relacionamento quer dizer constante. O que Deus falou para Josué? Medita nessa palavra de dia e de noite. Foi isso que Deus falou para Josué. Você vai vencer. Você vai colocar o povo lá onde tem que colocar. Mas medita nessa palavra de dia e de noite. E hoje também não é diferente para nós. Para ter um relacionamento com Deus, tem que ter meditação da palavra e oração constante. Segundo subtópico diz assim: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro, trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Os laços do passarinheiro. O inimigo da nossa alma, ele está armando laço a todo momento, irmão. A todo momento. E se nós observar, se os animais, os passarinhos, se o passarinho soubesse que tem um laço ali, e ia pegar, ele não pisava nele, né? Ele não pisava nele. Então ele não observa, ele vai andando, e ele pisa no laço, então tá preso. Assim é nós, irmão. Por isso que nós temos que andar em vigilância, né? Porque os laços estão armados para todo lado. Está para todo lado. Ah, aqui não tem problema, ali não tem problema. Você não sabe aonde está. Você não sabe onde está o problema. Você não sabe onde tem um laço armado. Você não sabe, eu não sei. Como se livrar dele? Vigilância, oração, pedindo a proteção de Deus, andar na presença de Deus, para ele nos livrar desses laços que são espirituais, que nós não estamos vendo. Não é coisa que a gente vê. Se fosse uma armadilha, uma corda no chão, qualquer coisa visível, era diferente. Mas não é. É algo que nós estamos vendo. Bem na hora a pessoa nem para pensar, né? E tem algo que chama a atenção dela, ela acha que aquilo é normal, e ela dá vazão àquilo, né? E ali daí a pouco está enredada, daí a pouco foi presa pelo laço. Então fica vigilante, fica em oração. Vamos ficar em oração o tempo todo, sem descuidar, né? Ele continua dizendo assim: o apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí, irmão. Ele anda buscando quem possa tragar. Então ele nunca desistiu
e nunca vai desistir enquanto a igreja do Senhor estiver aqui. Ele vai sempre estar lutando para tentar tragar alguém, para tentar tirar alguém da presença de Deus, e muitas das vezes nós vemos, né? Há pessoas que às vezes estão bem na caminhada, pregadores, cantores, daí a pouco estão fora da presença de Deus, porque por algum motivo, em algum momento, faltou a vigilância, né? O inimigo armou ali o seu laço, porque a própria palavra do Senhor está falando aqui, que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, né? Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, porque ao nosso redor está os anjos de Deus nos protegendo, nos guardando, está o poder de Deus nos guardando, o poder do Espírito de Deus nos guardando, né? Senão o inimigo já tinha nos destruído. Mas então nós temos que estar nesse ambiente espiritual, na presença de Deus, que o Salmo 91, como nós lemos ainda há pouco, nos oferece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, permaneça no esconderijo do Altíssimo. Vamos aí para o terceiro subtópico. A onipotência de Deus. Isso aqui é maravilhoso, né, irmão? Quando nós temos essa certeza, nós servimos a um Deus que é onipotente. Ele pode todas as coisas, não é algumas coisas, não é mais ou menos, ele pode todas as coisas. O Salmo 91 apresenta a Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Salmo 91, ele apresenta Deus como onipotente, né? Aquele que é o Todo-Poderoso. Nós servimos a um Deus, irmãos, que ele é todo-poderoso. O inimigo tem as artimanhas dele, como nós estamos ouvindo aqui, tem. Ele tem as maneiras dele agir, ele tem. Mas nós temos que entender uma coisa: poderoso é só Deus. E se nós estivermos na proteção de Deus, jamais o inimigo vai tocar em nós. O perigo é quando a pessoa sai da proteção de Deus, né? Ele se deixa levar por algum descuido e se afasta da presença de Deus. Então, esse é o grande perigo. Nós temos que permanecer sempre na presença de Deus em oração, sempre na presença de Deus em busca, né? Não vamos perder tempo com coisas terrenas, mas vamos sempre estar dedicado a estar na presença de Deus. A onipotência de Deus, ela é representada na palavra Altíssimo. Revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Então nós servimos a um Deus poderoso que nos guarda, que nos protege e que nos livra de todo o mal. Amém? Então vamos ficar firmes, porque o ensinamento de hoje está bom demais para as nossas vidas, né? É uma grande alerta de Deus para a nossa vida. Nós vamos aqui agora para o terceiro e último tópico, né? Terceiro e último tópico. Vamos aqui para o primeiro subtópico. Promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. Está aqui a promessa de Deus. Os inimigos serão derrotados. Mas se nós estivermos firmes na presença de Deus. Não pode esquecer disso, né? Tem promessa e ela é verdadeira. Agora tem condição. A condição é permanecer na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados, né? Nós sabemos, irmãos, que ao longo da igreja, a igreja enfrentou e enfrenta muitas batalhas, muitas lutas. O inimigo nunca desistiu de destruir a igreja. Já mataram os profetas, né? Já tentaram queimar as Bíblias, acabar com a palavra, mas nada prevalece contra a palavra de Deus. A obra de Deus, ela continua, a obra de Deus, ela prevalece. Agora, nós temos que entender uma coisa. Olha bem, ao longo da história, muitos inimigos têm
tem se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja, né? Então, tem se levantado contra a igreja do Senhor. Os levantes, eles têm acontecido e vão continuar acontecendo, né? Agora nós estamos aproximando do final dos tempos, a volta de Jesus está chegando, muitas coisas vão acontecer ainda. Mas nós temos o quê? Que permanecer ali firme. Mas ele vem dizer aqui no finalzinho, aqui, ó, relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquiladas, né? É uma certeza que nós temos. Uma certeza que nós temos. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta, mas a vitória também é certa para todo aquele que perseverar. Nós temos um grande exemplo quando o povo saiu do Egito, né? Saiu aquela multidão de pessoas do Egito. E Deus fez uma promessa: vou colocar vocês na terra prometida. Mas no caminho tinha batalhas. No caminho eles enfrentaram muitos inimigos, né? Mas aqueles que perseverou, como Caleb e Josué, entraram lá na terra prometida. Então esse é o segredo, é perseverar, é permanecer fiel e permanecer vigilante na presença de Deus, que a promessa dele vai se cumprir na minha e na tua vida. Nós vamos chegar lá. Agora, fica aqui um conselho bíblico: não, em momento nenhum, não deixe de buscar a presença de Deus. Continua firme, continua buscando a presença de Deus. Não dá brecha, não. Fica firme. Segundo subtópico: segurança e vitória para os que temem o Senhor. É segurança e vitória para os que temem o Senhor, para aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Isso aqui nós temos, principalmente você que nos acompanha aí sempre, né, que vai estar vendo esse vídeo, isso aqui é muito importante. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Esse é o ponto fundamental. Nós temos que esperar vitória e segurança somente em Deus, né? E esse é o ponto fundamental. A nossa fé tem que estar firmada em Deus em todo momento. Esse é o ponto principal. Por isso devemos orar ao Senhor e buscar proteção antes de sair de casa, antes de ir para o trabalho. Isso aqui nós temos sempre falado, né? Sempre nós falamos: vai para o médico, ora a Deus antes de sair de casa. Vai para o trabalho, ora a Deus antes de sair de casa. Tudo que você for fazer, coloca nas mãos de Deus. Eu sempre falei isso aqui na rádio aqui e falo ali na igreja. Nós temos, normalmente, o crente normalmente tem que orar. É claro que ele pode orar muito mais vezes, mas ele tem que orar no mínimo 4, 5 vezes ao dia. 4, 5 vezes ao dia. É necessário você orar de manhã, antes de você sair para o seu trabalho. É você orar algumas vezes durante o dia. É você orar à noite quando chegar, agradecer a Deus pelo seu dia, pedir a Deus também uma noite de abençoada, a proteção de Deus para a sua noite. Então, temos que buscar a Deus, orar e buscar a presença do Senhor. Antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem, tudo nós temos que colocar na presença de Deus. E também, né, estar preparado para ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes acontece alguma coisa, no momento nós começamos a murmurar: eu ia fazer uma viagem, não deu certo, nós não sabemos o livramento que Deus está nos dando, nós não colocamos na mão de Deus. Se nós colocamos na mão de Deus e deu de outra forma, vamos entender que foi Deus que está nos guiando. Não vamos temar com Deus, não vamos querer que aconteça do jeito que nós queremos. Nós não estamos colocando na mão de Deus. Terceiro e último subtópico: a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo, nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é onipotente e ele é onipresente. Nós já lemos ali que é onisciente, onipotente, onipresente. Então, o que quer dizer? Nós estamos guardados em todas as áreas, de todas as formas. Por quê? Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele está em
todo lugar ao mesmo tempo. Então, nós estamos debaixo de uma proteção de um Deus que vê tudo, né? Não é como uma câmera que daqui a pouco eu saio aqui do estúdio, já não me pega mais, ou que está em qualquer esquina. Não, Deus está nos contemplando aonde nós andamos. Ele é onipresente e onisciente, sabe tudo que vai acontecer. E é onipotente para dar a proteção, para dar o livramento a cada um de nós. Então, igreja, fica com esta palavra nessa tarde. Vigilância, oração, usa as armaduras de Deus. Usa, é para usar. Ele está dando as armaduras dele, não é para ficar guardada. Ele está dando as armaduras dele para ser usada. Para terminar aqui na conclusão, diz assim: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Glorificado é o nome do Senhor. Fica aí com esse ensinamento. Na presença do Deus Todo-Poderoso, nós estamos seguros e protegidos. Que Deus vos abençoe. Compartilhe essa live, esse vídeo, né? E faça bom proveito desses ensinamentos e vamos compartilhar com outras pessoas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe.